Bom dia, irmãos. Estamos hoje, mais uma vez, dando prosseguimento aos nossos estudos da revista Palavra e Vida, terceiro trimestre de 2022. Hoje estaremos estudando a lição número 2, a fé e o convívio social, baseado então no segundo capítulo do livro de Tiago, da carta de Tiago, de 1 a 13, que é o trecho bíblico que nós vamos fazer a leitura, tá? Só que antes de fazermos essa leitura, nós estaremos orando, pedindo o direcionamento do nosso Deus sobre o que aqui estaremos fazendo. Oremos. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua direção, pelo teu poder, por estarmos, ó Pai, aqui reunidos para estudar a tua palavra. Te pedimos, meu Pai, que o Espírito Santo, que o teu Espírito Santo, Senhor, nos capacite, Senhor, e nos oriente naquilo que estaremos estudando, para que possamos crescer, ó Pai, na tua graça, no teu conhecimento, que possamos, ó Pai, estar aprendendo mais de ti, da tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Faremos a leitura da carta de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1. Condena-se o fazer acepção de pessoas. Então, essa lição promete, né? Já que ela está trabalhando com um tema bem atual. Nos diz a palavra do nosso Deus: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui em um lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia
sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que texto mais atual? Como é que ele se encaixa tão perfeitamente nessa realidade que a gente vive no nosso país, no nosso planeta, em que as pessoas vivem fazendo acepções, vivem praticando preconceito e discriminação. E Deus não aprova esse tipo de atitude. Deus não aprova, Deus condena o preconceito, a discriminação. O que nos diz aqui? A análise sobre o tema da discriminação é bem presente no mundo atual. Englobamos aqui a discussão sobre discriminação racial ou étnica, a discriminação religiosa, a discriminação quanto à assim chamada orientação sexual, a discriminação social. Claro, discriminação social se refere a quem? Aos pobres, né? Entre tantas outras. Algumas dessas questões não estavam tão latentes na época de Tiago, pelo menos não com a intensidade em que são discutidas hoje. Todavia, a discriminação social abordada por Tiago compreende princípios de validade para todos os tempos, porque são situações que existiam lá naquele tempo e existem até hoje. E, infelizmente, não deixarão de se fazer presentes enquanto houver quem se ache melhor do que os outros. O mito da superioridade faz com que se pratique o preconceito e a discriminação sobre alguém que julgamos ser menos importante do que nós, ter menos valor do que nós. E Deus não aprova esse tipo de coisa. Então, os mais ricos eram mais bem recebidos, dando a impressão de estarem sendo bajulados, ao tempo que os mais pobres eram discriminados, eram deixados de lado, não recebiam a mesma atenção em momento algum. A orientação de Tiago é clara. O modo de agir em relação às pessoas demonstra as verdadeiras convicções a respeito de Deus. Vamos nos deter, então, quais os fundamentos que o cristão tem para não aceitar nem praticar a discriminação contra o seu próximo. Ou seja, para não agir de forma discriminadora, de forma preconceituosa contra as pessoas. O primeiro tópico da nossa lição, o exemplo de Jesus, está nos 4 primeiros versículos desse capítulo, desse trecho que nós lemos agora há pouco. Então, fala-se aqui de que a competição entre as pessoas por reconhecimento, louvor e honra parece estar constantemente presente na sociedade humana. Isso é um fato de várias épocas diferentes, que não deixou de existir.
As parábolas que Jesus conta em Lucas 14, de 7 a 14, tratam dessa questão, como também o faz a condenação dos fariseus em Mateus 23. Temos esse mesmo problema hoje. Encontramos alpinistas sociais na política, na sociedade e até na igreja. Infelizmente. Na igreja, alguns diriam, não existe, eu não vejo isso. Às vezes as pessoas veem aquilo que elas querem ver, não o que precisa ser visto. Então aí seria uma visão seletiva. Isso é muito ruim. Os grupinhos, as panelinhas que existem nas igrejas, sim, existem sim. Não são boas coisas. Não são práticas que devam ser cultivadas, porque excluem muitas pessoas num convívio, de um crescimento social e até, se bobear, do crescimento espiritual também, porque a pessoa se sente estranha, uma estranha no ninho, não se sente acolhida naquele lugar aonde está. E é muito triste quando alguém não se sente acolhido numa igreja, porque muitos não vão procurar outra igreja. Acabam saindo da igreja e buscando acolhimento fora da igreja. Ou seja, no mundo, voltando a viver uma vida de pecado que tinha anteriormente. E isso é muito ruim. Isso não é uma coisa que deva ser cultivada. Então a gente precisa ter em mente que, se exercemos liderança, não é para realçar a nossa imagem de relevância, é para abrigarmos, acolhermos as pessoas, é para estarmos ajudando no crescimento espiritual dos nossos irmãos. É para fazer com que a igreja cresça, com que a obra do Senhor frutifique. E não vai ter frutificação nenhuma se não houver comunhão com Deus, que é a comunhão vertical, mas também precisa ter a comunhão horizontal, que é entre os irmãos, entre as pessoas que congregam no mesmo lugar, na mesma igreja. Então precisa haver esse equilíbrio, tá? Em Jesus aprendemos atitudes totalmente diferentes disso. Por quê? Jesus experimentou rejeição no mais alto nível, a ponto de ser condenado à morte por inveja e despeito dos líderes religiosos judeus, que não aceitavam que ele, com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade, fosse o Cristo, o Filho de Deus. Não veio vestido de ouro, não veio com pompas, mas veio com humildade, com simplicidade, mostrando que Deus se revela nas coisas simples e faz com que os humildes sejam exaltados. Lições importantes que Jesus deixou para nós. Então aqui diz: entretanto, os inimigos de Jesus reconheceram que suas credenciais eram diferenciadas. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade.
Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Isso está em Mateus 22, 16b. O episódio em que a viúva pobre oferece sua oferta é mais uma prova de como Jesus olhava a questão do favorecimento pessoal. Está em Marcos 12, de 41 a 44. Ela deu tudo que ela tinha. Ela não deu o que sobrava. Ela deu o que ela tinha, porque ela deu de coração. Ela deu por amor. Não foi obrigada a fazer aquilo. Ela fez aquilo por sua livre e espontânea vontade. Foi verdadeiro. Não deu tudo o que tinha para poder ganhar em dobro. Não é a teologia da prosperidade que está sendo posta em prática aí, não. É o quê? É a obediência, é o amor, é a fé. Bem, aqui a gente vê também que isso contrasta com a tendência humana de julgar os outros pela aparência ou o seu passado, coisas que são unicamente exteriores. Saulo, quando se converteu, experimentou essa desagradável situação. A igreja de Jerusalém teve medo de recebê-lo, porque ele era um perseguidor da igreja, sendo necessário que Barnabé tomasse a iniciativa de romper tais barreiras que viesse a integrar Saulo ali no meio do povo de Deus. Coisa que foi necessário, sim, para que ele fosse aceito, porque Deus ali tinha grandes planos para a vida de Saulo. E Saulo de Tarso transformou-se em Paulo, o principal missionário cristão do Novo Testamento, porque ele levou o Evangelho do Senhor a todo o mundo conhecido da época. Então vamos ver que isso não aconteceu à toa. Isso era um plano, era um projeto do próprio Deus para que acontecesse. No item 2, o tratamento gracioso de Deus para com todos, que abrange os versículos 5, 6 e 7. Tratamento gracioso. Nós vivemos sob a graça do Senhor. Pela graça nós somos salvos. Pela graça, Deus nos capacita, Deus nos usa, Deus nos fortalece. Então, nós temos que ver que esse tratamento gracioso de Deus é a graça, é aquele favor não merecido por nós, mas que mesmo assim Deus nos concede. Fica claro aqui que Deus não leva em conta as diferenças nacionais ou sociais. Deus não é preconceituoso. Deus não Deus não é preconceituoso. Deus não faz discriminação. As diferenças nacionais, sociais, para Deus não fazem o menor sentido. Porque perante Deus todos somos iguais. Perante a lei deveria ser também. Só que nós sabemos bem que não existe na prática, né? Existe no papel, mas na prática não. Ele é gracioso para com todos. A despeito de os cristãos judeus ficaram
estarrecidos quando Pedro visitou a casa de um gentio chamado Cornélio, pregou aos gentios e até comeu com eles. Os senhores e escravos, em Efésios 6:9, bem como os ricos e os pobres, são iguais para Deus. O apóstolo Tiago ensina que a graça de Deus transforma o homem rico em pobre, pois este não pode depender da sua riqueza. Também transforma o homem pobre em rico, pois aquele que dá como herança as riquezas da graça de Cristo, aquele lhe dá como herança as riquezas da graça de Cristo. Então tá claro, né? Quando compreendemos e vivenciamos realmente a graça de Deus, nos relacionamos com as pessoas com base no plano de Deus. Não no merecimento do homem, na sua posição social, na cor da sua pele, na circunstância presente. A igreja não pode se prender a uma classe social, a um extrato, a uma parte da sociedade, seja ele qual for, ou seja ela qual for. Quando Jesus morreu na cruz, desfez-se o muro que separava judeus e gentios. Quem eram gentios? São todos aqueles que não eram judeus. Por que os gentios foram introduzidos na igreja cristã? Porque a salvação de Jesus não veio somente para os judeus, ela veio para toda a humanidade. E alguns se escandalizaram porque Cornélio foi pregar aos gentios, aos escravos, a todos aqueles que não estavam presentes no mundo judaico. Porque Jesus veio para todos, toda a humanidade, todos os homens, todas as mulheres, independente de grupo étnico, independente de classe social. Jesus veio, a salvação de Jesus é para todos, ela é universal. Então vejamos, nós vemos que a igreja não se prendeu a isso. Jesus derrubou muros que o homem construiu, constrói ou vem a construir. Muros sociais, barreiras sociais. Veio para jovens, velhos, cultos e incultos, e qualquer outro rótulo antagônico foi desfeito por Jesus. No entanto, os textos mencionados não induzem ou muito menos autorizam nós chegarmos à conclusão universalista, a qual afirma que todos serão salvos, tá? Então isso não é real. Até mesmo o diabo e seus anjos e o inferno é uma simples metáfora das contradições existentes na criação. Isso é um pensamento confuso, ilusório e antibíblico, que é a ideia universalista, que se contrapõe à própria palavra de Deus. Deus é bom, é gracioso, mas também é justo. A salvação veio para todos, sim, todos os que creem no seu nome, todos os que o confessar como Senhor e Salvador de sua vida. No item 3, o ensino da palavra, que abrange os versículos 8 a 11.
O apóstolo Tiago recorre ao Antigo Testamento para lembrar de um dos mandamentos mais conhecidos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Na parábola do bom samaritano, aprendemos que o próximo é toda pessoa que precisa de ajuda. Todos os que estiverem em nosso alcance, no nosso convívio, no meio social que a gente convive. Então podemos aprender que o próximo é toda pessoa que precisa de ajuda. Com efeito, este mandamento é considerado a regra de ouro da relação cristã. Em primeiro lugar, porque foi Deus quem deu esta ordem com o amor que procede dele, e assim ele espera que compartilhemos esse amor com os outros. Em segundo lugar, porque amar o próximo é a regra que traz sentido para todas as outras leis. O cumprimento da lei é o amor. Está em Romanos 13, versículo 10. Se cada pessoa amasse de fato o seu próximo, não haveria necessidade de ter milhares de leis tão complexas. Leis que existem para quê? Para poder regularizar os relacionamentos interpessoais, as chamadas relações nas diversas sociedades da raça humana. Praticar o amor cristão não significa que devo gostar de uma pessoa e concordar com ela em tudo. Não é isso. Posso não gostar do seu modo de falar, dos seus hábitos, e nem é necessário tê-la como alguém que vive dentro do meu círculo de intimidade. Praticar o amor cristão significa tratar os outros da mesma maneira como Deus nos trata. É um ato da vontade, não um mero sentimentalismo fabricado artificialmente, porque amar é glorificar a Deus. Afinal de contas, no primeiro mandamento, amarás a Deus de toda a tua alma, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É muito difícil praticar isso, mas é necessário. A gente precisa demonstrar na nossa vida o amor de Deus. Como diz lá, sublime amor, o amor de Deus, quão insondável que é. É uma música antiga. O amor de Deus. Quão insondável que é. O amor de Deus precisa ser vivido em nós. Precisa exalar das nossas palavras, das nossas atitudes, a todo momento. Insondável. Ou seja, quem pode questionar esse amor de Deus? Já que esse amor, nós fomos alvo desse amor. Nós precisamos compartilhar esse amor com as pessoas que conosco convivem. Tá? Temor do julgamento de Deus. Bem, temor. Temor é medo? Não. Temor não é medo. Temor é respeito, é obediência.
nos versículos 12 e 13, fala sobre essa quarta parte da nossa lição número 2, né? Onde vemos que a fé e o convívio social, temor do julgamento de Deus. Não obstante, o apóstolo Tiago nos adverte acerca da justiça de Deus e o quanto importa temermos o seu justo julgamento. Tanto Jesus quanto Paulo, aí nas passagens de João 5:24 e Romanos 8:1, expressam com total clareza que os cristãos jamais serão julgados por seus pecados, mas nossas obras serão julgadas e recompensadas. Quando? No juízo final, na vida vindoura, nos novos céus, na nova terra. Isso vai depender dos galardões que Deus nos dará lá na vida celestial, no novo céu, na nova terra, que Deus está preparando para nós. Então é disso que se refere. Os versículos 12 e 13 nos apresentam 3 ensinos sobre o juízo de Deus em relação ao fato de que devemos ter cuidado com o que falamos e como tratamos as outras pessoas. Como nós devemos agir? Primeiro deles, nossas palavras serão julgadas. Aquilo que dizemos para as pessoas e a forma como dizemos será colocado diante de Deus. Até mesmo nossas palavras descuidadas serão julgadas. Aquilo que a gente falou que não devia falar. Quando marcamos bobeira, falando besteira, falando coisas erradas. Segundo, nossos atos serão julgados. Versículo 12b. Deus não se lembra mais dos nossos pecados, de modo a nos condenar por eles. Mas esses pecados afetam o nosso caráter e as nossas obras. Não é possível pecar levianamente e ao mesmo tempo servir com fidelidade. Deus perdoa nossos pecados quando os confessamos a Ele, mas não pode mudar as suas consequências. Há atitudes nossas que terão consequências, sim. Irão acontecer, né? Nós temos que ter isso em mente. No terceiro item, nossas atitudes serão julgadas. Versículo 13. Há 2 atitudes contrastantes. Vamos ver aqui. Demonstrar misericórdia para com outros e se recusar a demonstrar misericórdia. Se somos misericordiosos com os outros, Deus será misericordioso conosco. No entanto, não devemos desvirtuar esta verdade e transformá-la em algo falso. Não há o ensino de que, se nos esforçarmos em sermos misericordiosos, receberemos a misericórdia da parte de Deus. Isso é impossível. Até mesmo
pelo próprio significado da palavra misericórdia, não recebermos o que merecemos. Pois se merecêssemos, não estaríamos sendo tratados com misericórdia nem com graça. Nós não somos merecedores. É o amor de Deus que nos concede a graça e a misericórdia. Seremos julgados pela lei da liberdade. Liberdade não é sinônimo de licenciosidade. Então, qual é a diferença? Liberdade, a gente pode escolher o que a gente quer fazer. Licenciosidade é fazer tudo o que se tem vontade, não tendo limites. Então, a licenciosidade é o quê? É um uso errado da liberdade. Fazer tudo o que quer, tudo que bem entende, tudo que se passa pela nossa cabeça, sem ter um limite, sem ter um freio. Isso está errado. Então, a licenciosidade é o pior tipo de escravidão. Porque a pessoa passa a ser escrava de si mesma. Ser livre significa ter liberdade para fazer tudo o que é permitido em Jesus Cristo. Licenciosidade é confinamento, liberdade é realização. Duas situações bem diferentes. Então, a licenciosidade seria o uso da liberdade sem responsabilidade. Porque liberdade e responsabilidade precisam andar juntas, precisam ter comunhão para podermos saber qual é o limite daquilo que a gente, até onde a gente pode chegar. O que a gente pode fazer, o que a gente não pode, o que a gente não deve fazer. Então aí está o limite entre a liberdade e a licenciosidade. Concluindo essa lição, vemos aqui que os princípios que estudados sobre o assunto discriminação podem ser aplicados a todas as áreas que a sociedade hoje tanto discute de forma acalorada, extremista e buscando mais o confronto do que o diálogo. Tá? Mais o confronto do que o diálogo. Quando não se conversa, quando se mete os pés pelas mãos, literalmente, partindo-se para a violência, para atitudes violentas, achando que a liberdade não tem limites. E tem. Tem limite, sim. Tudo tem que ter limite. Porque para existir ordem, cada um tem que saber reconhecer os limites. Até onde se pode ir, até onde se pode chegar. Bem, vemos o seguinte. O fato de aprendermos nessa lição que não devemos agir com discriminação não significa que vamos abrir mãos de princípios, valores e ensinos da palavra de Deus, mesmo quando os assuntos são difíceis ou polêmicos. Vale dizer que onde a palavra de Deus é assertiva, proposicional, não há o que discutir, duvidar ou buscar um acordo com o mundo. O que precisamos é ter em mente, ter a mente e o coração abertos para apresentar a verdade com amor às pessoas.
Lembrando que a Bíblia Sagrada diz que, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então nós podemos discordar, nós podemos amar o pecador, mas não amar o pecado. Não exercer discriminação, sim. Não sermos preconceituosos, sim. Mas concordar com atitudes pecaminosas que contrastam, que não têm respaldo na palavra de Deus, é um direito nosso. Nós podemos discordar sem ofender, sem ser discriminadores, preconceituosos. Mas a palavra de Deus está presente, ela está acima. Então existem os limites da convivência humana que precisam ser vividos, respeitados. Nós vivemos numa sociedade plural. Tem muitas pessoas que pensam diferentes, que têm estilos de vida diferentes, então nós temos que, antes de tudo, respeitar, sim. Agora, dizer que o errado está certo, não. Existe essa diferença, esse limite que precisa ser posto em prática, né? Sem ofendermos, sem estarmos agindo de forma desrespeitosa para com as pessoas. Porque nós também queremos ser respeitados, então nós temos que fazer a nossa parte. Para pensar e agir, que é a conclusão da lição, aquele momento de estarmos fazendo uma reflexão pessoal, o nosso a sós com Deus. Primeiro, você tem dificuldade de dialogar com aqueles que vivem e pensam diferente de você e respeitá-los? Segundo, você consegue separar o fato de não discriminar as pessoas com o não concordar necessariamente com seus pensamentos e atitudes? Você está consciente, terceiro, você está consciente de a Bíblia Sagrada ser proposicional, assertiva em muitos assuntos que são polêmicos na sociedade, mas que entre o politicamente aceitável e os princípios eternos do Senhor, estes têm preeminência e proeminência. Tá? Falamos isso. A palavra de Deus prevalece? Sim. Não vamos nos deixar acreditar em coisas que não tenham fundamento bíblico. Mas vamos manter o equilíbrio de convivência e de respeito para com todos. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê forças para poder viver demonstrando o amor de Cristo na nossa vida, das nossas atitudes, sem sermos preconceituosos, sem sermos discriminadores, para que todos possam conhecer o amor, o grande amor do nosso Deus para com a humanidade, para com todos, sem acepção de pessoas. Irmãos, amigos, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. E que
estejamos vivendo uma luta contra o preconceito, contra a discriminação, sim, porque o convívio social é muito importante. A gente precisa mostrar quem nós somos, não somente pelo que nós não fazemos, não, mas pelo que podemos fazer, da liberdade que o Senhor nos dá, pela salvação que Ele nos concedeu, com seu Filho Jesus Cristo, morrendo, ressuscitando, nos dando vida, nos dando liberdade. E essa liberdade precisa ser vista pelas pessoas. Continuamos com os nossos propósitos de oração, tá? E estejamos sempre ligados, né, com a palavra de Deus, com o nosso testemunho, para que o nome de Jesus seja glorificado em nós, seja visto naquilo que falamos, naquilo que fazemos. Precisamos mais do que nunca viver a fé que a gente prega. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado porque Tu tens nos capacitado, Senhor. Ó Deus, concede-nos, ó Pai, sabedoria, muita sabedoria, meu Deus, para podermos viver fazendo a Tua vontade e podermos testemunhar da Tua graça, do Teu poder. Seja conosco, Senhor. Abre portas, Senhor Deus, para aqueles que precisam, Senhor Deus. Cura, liberta vidas, ó Senhor. Opera, dá tua unção, Senhor Deus, de cura, de libertação, de abertura de portas, de oportunidade, Senhor Deus. Dá-nos a Tua direção, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.